Meus amigos, a situação aí do SWAT da Shopee, Marcos Duval, não tá muito boa. Ele, inclusive, pode ser preso por conta de tudo que tem acontecido de janeiro pra cá, onde ele confessou, inclusive, exclusividade pra mim e pra outro comunicador aqui da internet, que ele tinha mentido realmente no depoimento que ele tinha prestado à Polícia Federal no início do ano e que tinha sido tudo estratégia. Estratégia essa, inclusive, que deve culminar aí, provavelmente, com ele preso ou caçado e com o Jair Messias Bolsonaro ainda mais complicado. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre essa estratégia sem estratégia do Marcos Duval e os possíveis crimes que ele cometeu. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês também que colaborem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá passando aqui. Você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Carlito, se eu quiser ajudar só como um colaborador do Apoia-se, pode? Pode. Carlito, eu quero ajudar só como membro do canal, pode? Pode. Inclusive, eu prefiro que vocês colaborem fixamente aí como membro do canal ou apoiador, porque vocês viram o que aconteceu no canal, tentaram hackear o canal, falei mais cedo. Se você não tá sabendo de nada, o vídeo que saiu aqui antes desse, eu conto que tentaram hackear o meu canal, minha página do Facebook, após eu fazer uma denúncia aqui contra pessoas ligadas à Lava Jato, com áudio e tudo, e a gente vai falando mais sobre isso muito em breve. Hoje eu quero trazer pra vocês essa informação aqui, né, que o Marcos Duval foi ontem visitado ali pela Polícia Federal, teve ali a visita lá na sua casa em Vitória, no Espírito Santo, na verdade no seu apartamento, teve seu gabinete visitado também lá em Brasília, com a autorização do presidente do Senado, já que a gente precisa lembrar que como o Marcos Duval, apesar de parecer difícil, né, ele é um parlamentar, e aí o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes entrou em contato com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é uma praxe quando acontecem situações como essa envolvendo parlamentares, ele foi comunicado que a polícia faria uma operação, e aí a polícia foi lá no gabinete do senador Marcos Duval, a imprensa inclusive foi retirada do corredor que ela comumente fica lá em Brasília, e a gente viu tudo que aconteceu ontem, que não deu para eu relatar ontem por causa da situação do hackeamento da minha página do Facebook e da minha tentativa de hackeamento do canal do YouTube, né, que tentaram invadir o meu canal, mas mesmo assim ainda conseguiram hackear um dos meus e-mails. Acompanhe a história que eu soltei no vídeo anterior, para não ficar muito repetitivo, tá? Então vamos tentar ordenar aqui o conteúdo, porque tem muita informação sobre esse caso. Ontem o César Tralli trouxe essa informação, inclusive, ao vivo, durante o programa que ele estava apresentando na Globo News, trazendo a situação de que a Polícia Federal estava fazendo ali uma busca e apreensão lá no gabinete do senador Marcos Duval, inclusive, segundo informações que vieram a público do próprio documento, que eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo, junto com as fontes que eu vou utilizar para fazer esse vídeo aqui, se foi pedido ali ao Marcos Duval, na verdade, à justiça, para que se prendesse ou afastasse o Marcos Duval, mas de momento o ministro Alexandre de Moraes não acatou, foi feita ali a operação, né, de busca e apreensão, alguns documentos foram recolhidos, aparelhos eletrônicos, o próprio celular do senador Marcos Duval, inclusive já encontrou ali na estratégia dele, né, ele mandando mensagens para as pessoas aleatórias. Ah, muito obrigado pelo encontro de ontem, com pessoas que ele nunca tinha se encontrado. Ah, muito obrigado por ter me procurado para falar sobre esse tema, isso é muito importante, com pessoas que ele nunca falou. Inclusive, vários parlamentares, já sabendo dessa prática lá do senador da SWAT da Shopee, acabaram dizendo ali que nem respondiam mais as mensagens dele, porque já sabia que isso era uma prática comum. E na cabeça dele, né, do guerrilheiro da SWAT ali, né, o técnico, o especializado na arte da persuasão, como ele costuma dizer, né, achava que enganava alguém. A polícia pegou o celular de cara, olhou e falou: esse cara pensa que a gente é trouxa? Isso aqui ele quer enganar quem? Será que ele tá pensando que nós somos os bolsonaristas alienados que acreditam que a história dele é uma estratégia, como ele diria, como diria também o Capitão Nascimento lá do Tropa de Elite, né? E aí o Globo, o G1 traz essa matéria. Aqui também no G1, a matéria é assinada por Isabela Camargo, Sara Rezende, Vinícius Cacela, lá da Globo News também traz a informação de que a Polícia Federal fez lá as buscas e apreensões, como eu falei pra vocês, tanto nos endereços ligados ao senador, quanto também no endereço dele ligado lá à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, perdão. E o que é que ele conseguiu como resultado de tudo isso, Carlito? Conseguiu, por exemplo, fazer com que o Daniel Silveira e o Jair Messias Bolsonaro tenham de depor. Foi isso que o Marcos Duval conseguiu. Material também publicado aqui no G1, matéria aqui lá também do programa que estava sendo transmitido pelo César Tralli, perdão. E segundo o material publicado aqui na coluna do Paulo Capelli,
o ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal, como eu já falei pra vocês, ouvir o Daniel Silveira e o Marcos Duval. Agora imagina vocês como é que tá a situação do Bolsonaro. Acha-se ali a conversa no celular do Mauro Cid que supostamente o Bolsonaro não queria dar golpe, então ele não pensava em dar golpe. Quando na verdade ele não colocou em prática porque ele sabia que a alta cúpula do Exército não iria embarcar nessa aventura, como a gente já trouxe aqui inclusive vídeos no passado falando sobre, e aí ele tava tentando se livrar. Olha, tá vendo ali, ó, não fiz nada disso, tá vendo? Vocês estavam mentindo, olha aí, ó, a matéria aí provando aí na Veja que eu não tinha nada a ver com golpe, ali era o Cid e outras pessoas. E aí vem o Marcos vai falar, não, ele tava assim. Inclusive me chamou ali, chamou o Daniel Silveira. Mas, Carlito, por que você tá falando dessa história de novo do Marcos Duval e do Daniel Silveira se ele falou isso lá em fevereiro e não agora? E a explicação é bem simples. Ele deu depoimento no início do ano para a Polícia Federal e depois deu uma entrevista, inclusive, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele revelou com exclusividade na época para mim e para outro comunicador aqui da internet, que é de esquerda também, que ele tinha mentido de propósito lá no depoimento que ele tinha prestado à Polícia Federal, porque aquilo fazia parte, segundo ele, de uma estratégia. Isso viralizou na época nas redes sociais, tá aqui o vídeo, ó, vocês vão lembrar aqui, ó. Isso viralizou na época nas redes sociais. E qual é a expectativa pros próximos Isso aqui é dia 7, inclusive, tá? Aqui, ó. Não, eu fiz aqui o resultado tá dando certo. O senhor acha que tá sendo positivo? Acho não, tenho certeza E disso. qual que é o real motivo, o interesse que o senhor tá tempo- tendo pra... Com o tempo vocês vão saber qual é. Vocês podem ter certeza que com o tempo vocês vão saber qual é. O objetivo foi atingido e eu, claro que eu fiz essa manipulação de notícias encontradas, mas aí um dia vocês podem entender. E o senhor ainda deseja o tá? afastamento do ministro Moraes, da relatoria, do inquérito Com da o sua... tempo vocês vão ver o que vai acontecer. Olha o que ele dizia aí na época, né? E quando é que foi isso aqui? A data tá aqui em cima, dia 7, deixa eu ver se vai focar aqui, ó. 7 de fevereiro, cadê? Deixa eu ver se foca. Opa lá, 7 de fevereiro, que foi quando teve o café da manhã lá em Brasília com o presidente Lula. E neste dia aqui, inclusive, segundo informações da Daniela Lima, lá no CNN 360, perdão, ela disse que ele mandou mensagens para as pessoas reclamando que a atitude de divulgar essas informações foi maldosa da mídia de direita bolsonarista, que ele nunca atacou o Bolsonaro, que era mentira. E, inclusive, por que eu citei a questão do início do ano no depoimento dele, sendo que implica o Bolsonaro agora? Porque ele disse que tinham várias versões, mas agora que o cerco se fechou pro lado dele, ele disse que não. A única versão que tem é a que ele deu lá na Polícia Federal. Porém, ele é senador da República. Como senador da República, ele tem fé pública. Então, quando ele fala publicamente o que ele falou pra mim e pro outro comunicador, e isso pode ir pra internet, porque talvez vocês não saibam os bastidores, mas antes de começar a gravação, ele perguntou de onde vocês são. Eu falei, a gente é da mídia independente do Nordeste. Aí você pode falar com a gente? Ele falou, posso. Então ele permitiu que a gente gravasse aquele material. Então não foi nada inventado. Teve a autorização dele, onde a partir daquele momento ele admitiu que tinha mentido para a Polícia Federal, cometendo o crime previsto no artigo 342 de falso testemunho ali. Inclusive na hora que a gente terminou a gravação, eu falei pro rapaz que estava comigo, eu falei, cara, ele cometeu um crime agora. Ele acabou de confessar que ele mentiu no depoimento que ele prestou à Polícia Federal. Só que ele é tão sem noção que eu acho que ele nem tem noção do que ele acabou de falar aqui agora. E aí ele vai e complica Bolsonaro de novo. O Bolsonaro vai ter agora de depor mais uma vez. E tem os crimes que estão sendo apontados aqui contra ele. Entre os crimes, inclusive tá aqui no material que eu vou deixar pra vocês no primeiro comentário fixo, tá? Tá dizendo aqui que ele tá sendo apontado por alguns crimes. Entre eles, por exemplo, vazar documento sigiloso, atacar ali, tentar, na verdade, né, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E também se ter ali o que eu chamei aqui, já expliquei pra vocês também, de falsa comunicação, falso testemunho, na verdade, tá? Então, Moraes fez o correto ali ao comunicar o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, presidente da Câmara, né, já que ele é presidente do Senado. A matéria publicada aqui no Globo, assinado pelo Lauriberto Pompeu. Tudo que eu vou mostrar pra vocês vai estar aqui no primeiro comentário fixo, tá? E ele tinha ali utilizado as redes sociais para divulgar um monte de desinformação. A matéria da Luísa Mazulo traz aqui também. E esse material do Otávio Guedes aqui pra mim é extremamente importante, né? Porque ele utilizava ali as redes sociais dele, ó, para dizer que ia divulgar informações que ele tinha, como relatórios, por exemplo, da ABIN, que mostravam ali que o Flávio Dino prevaricou, porque ele sabia de tudo que iria acontecer e não fez nada. E isso a gente já sabe que é uma falsa narrativa
dos bolsonaristas, porque o ministro Flávio Dino ficou sim sabendo de tudo que ia acontecer e tomou providências, inclusive comunicando ao governador do Distrito Federal, que é a quem caberia a segurança, e foi uma decisão do governador, junto com o responsável que o Anderson Torres deixou no lugar dele, a decisão de permitir que os golpistas seguissem em direção à Praça dos Três Poderes. Então não foi o Flávio Dino que prevaricou, tá? E por que o que ele fez aí seria um suposto crime? Porque ele teve acesso às informações que ele começou a publicar, inclusive nas redes sociais dele, que estão suspensas agora, como eu mostrei pra vocês aqui, inclusive, tá? Ele divulgou essas informações porque ele fazia parte de uma comissão. Olha que interessante, né? Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, e ele tinha o dever, como membro dessa comissão, de manter sob sigilo os documentos que eram sigilosos. Ele disse que na verdade ele vazou porque não tinha mais sigilo. E eu quero trazer para vocês aqui algumas informações presentes em algumas leis que podem imputar o próprio Marcos Duval, né, o SWAT da Shopee. Entre elas está a lei 12.850, que fala inclusive aqui em um dos artigos sobre o crime de obstrução de justiça, presente aqui inclusive no artigo 2º, ó, vocês podem acessar aqui, ó, artigo 2º, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. E aí quando você vem aqui, por exemplo, para o parágrafo 1º, olha o que diz aqui, ó. Nas mesmas penas, qual é a pena? Reclusão de 3 a 8 anos e multa e prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. E aqui no parágrafo 1º fala: nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolve organização criminosa. Os atos do dia 8 de janeiro podem ser vistos como atos de uma organização criminosa? Podem, porque foram praticados por mais de 3 pessoas juntas, agindo conjuntamente ali, né? Bem redundante aqui. E aí quando a gente vem também aqui no próprio Código Penal, olha o outro possível crime que o Marcos Duval pode ter cometido. Artigo 325 do Código Penal, violação de sigilo funcional. E aí diz o que no artigo 325? Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva, permanecer em segredo, ou facilitar a sua revelação. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constitui um crime mais grave. Já no artigo 342 fala sobre o falso testemunho, que supostamente teria sido ali prestado pelo Marcos Duval, que diz o seguinte, no artigo 342 do Código Penal, tá? Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo ou administrativo, judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, pena de 2 a 4 anos. E por último aqui, né, o que está inclusive no documento que eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo, o que está presente no artigo 359L, que fala sobre os crimes contra as instituições democráticas. E o 359L fala especificamente sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentar com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, pena de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Ou seja, a estratégica, como ele utilizava essa referência, a palavra era essa mesmo, tá? Não tô falando errado não. Virou-se contra ele. Porque agora, além de ele voltar a colocar o Bolsonaro na cena do crime com ele tá tendo de admitir a primeira versão como sendo a verdadeira, que compromete Jair Messias Bolsonaro, Daniel Silveira e outras pessoas, já que ele disse que era uma operação da ABIN, que ele teria sido procurado pelo Daniel Silveira, onde teria no máximo 5 pessoas envolvidas e que eles iriam grampear o ministro Alexandre de Moraes, falando coisas supostamente irregulares para que ele fosse ali afastado de alguns casos. E aí quando você conecta a história lá de que existiu um roteiro de prisão de alguns ministros do STF, entre eles o Alexandre de Moraes, a Rosa Weber e outros ministros, e o Ricardo Lewandowski, né, e outras conexões que você vê das mensagens, o Cebolinha, né, como eu gosto de estar chamando também aí, da SWAT, mais complicou o mito dele do que ajudou. E outro ponto importante pra gente falar aqui antes de encerrar o vídeo, que era o que eu ia falar ontem, inclusive, antes de acontecer tudo que aconteceu com o meu canal, é que a atuação dele estava tão vexatória, como diz aqui o material publicado na coluna do Guilherme Amado, assinado pelo Eduardo Giroto, que eles estavam pensando, inclusive, em reclamar ali, em retirar o Marcos Duval da CPMI, porque os próprios bolsonaristas estavam achando que ele estava atrapalhando, porque ele estava passando a imagem caricata
da direita bolsonarista, mais do que a gente já sabe. E a questão das armadilhas, eu vou deixar pra vocês aqui no primeiro comentário fixo, assinado pelo Arthur Guimarães, que fala aqui, né, que a polícia encontrou conversas que ele mandava pra pessoas que nunca tinham conversado com ele, ou que não tinham conversado, que ele alegava que tinha conversado, pra criar álibis. Essa é a inteligência do inteligentíssimo SWAT da Shopee, Marcos Duval. Comenta aqui o que você acha que vai acontecer com ele, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Eu acredito que ele vai ser, no mínimo, caçado, preso, depender ali do que vai acontecer. Ele pode acabar sendo preso, mas caçado não é muito improvável pela quantidade de crimes supostos que ele cometeu, mas enfim. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, se torne membro desse canal para poder ajudar esse canal a se manter aqui de forma independente e se torne também um apoiador para que a gente continue marcando presença aqui, tá bom? No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.